Abra sua Bíblia no livro de Salmos 23. Esse salmo é conhecido, quem conhece? Diga comigo assim: meu Deus, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, abre o meu entendimento e me abençoe para a tua glória, amém. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha para mim, por favor. Quem foi que escreveu esse salmo? Davi era um rei, mas ele se colocou aqui como ovelha. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele já tinha sido pastor de ovelhas. Ele sabe que o pastor protege a ovelha. Ele sabe que a ovelha precisa de pastos, a ovelha precisa de água, a ovelha precisa de descanso e de proteção, tudo que nós precisamos. Então ele disse assim, o Senhor é o meu pastor. Ele não disse: o Senhor é o Senhor dos exércitos para mim, é o Deus da guerra para mim. Não, ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Quando Moisés perguntou: Senhor, o povo vai perguntar quem me enviou, qual o teu nome? Deus disse assim: o meu nome é Eu Sou o que Sou. Diga comigo: eu sou que mandou. Eu sou. O que significa eu sou? Eu sou tudo o que você precisa. Você está fraco, eu sou tua força. Você está perdido, eu sou tua direção. Você está triste, eu sou sua alegria. Você está caído, eu sou o que te levanta. Você está correndo risco, eu sou o que te guarda. Eu sou tudo o que você precisa. Deus é o quê? Tudo o que você precisa. Eu sou. Ele é tudo. Ele disse: Moisés, pode dizer que eu sou te mandou. Eu sou. Só isso. Porque tudo que você precisar, você está no deserto, eu sou o que supre a sua necessidade. Você está na guerra, eu sou o que te dou a vitória. Você está no momento difícil, eu sou o que te ajuda. Ele elegeu Deus como Senhor dele, como pastor dele. Eu já fiz de Deus também o meu pastor. Eu não sei se você já elegeu ele o seu pastor, mas ele também pode ser o seu pastor. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Eu não sei quantas necessidades você tem, eu não sei quantas lutas você vai ter pela frente, mas se ele for o seu pastor, você vai ter tudo o que precisa para vencer todas as suas guerras. E ele disse: nada me faltará. Nada. Como assim, bispo? Nada me faltará. Não vai faltar paz, não vai faltar prosperidade, não vai faltar no começo do mês, não vai faltar no meio do mês, não vai faltar no final do mês, não vai faltar condições no final de ano. Mas também saiba que não vai faltar lutas, não vão faltar guerras, não vão faltar perseguições, porque às vezes a pessoa só leva para um lado, ela só quer vitórias, e ela não entende que não vai faltar tribulações, dificuldades, porque isso faz parte da nossa vida. Amém? Isso faz parte. Davi tinha esse entendimento. Você deve confiar em Deus. Qual foi a vez que você confiou mesmo em Deus? Qual foi a luta que você viveu, que você confiou mesmo em Deus e Ele falhou com você? Não existe esse dia, porque Deus sabe quando você está confiando nele e quando você está desconfiando dele. Deus sabe quando você está ansioso, quando você não está confiando, quando você está começando a duvidar. Ele sabe disso. Então Davi deixou bem claro: o Senhor é o meu pastor, porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Você pode estar vivendo um momento muito difícil, mas não vai faltar não. Diga: não vai faltar. Creia nisso. Creia que Deus vai suprir a sua necessidade. Creia. Aí ele fala assim, olha o versículo 2. Olha só: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vem cá,
A ovelha precisa comer. Quando você vê verdes pastos, Ele me deita, Ele me guia, Ele me leva aos verdes pastos, ou aos pastos verdejantes, se é a linguagem atualizada, Ele nos leva a ter alimento. Todas as vezes que você vier aqui, tem uma palavra de Deus para te alimentar. Todas as vezes que você entrar aqui, Deus vai usar a boca de quem estiver fazendo a reunião para falar com você, porque Deus alimenta a nossa fé. Lá fora acontece de tudo para enfraquecer a sua fé. Lá fora acontece de tudo para você duvidar, para você ficar com medo. E o ser humano tem medo. O ser humano tem medo de faltar. O ser humano tem medo do futuro. O ser humano tem medo da morte. E esse salmo nos consola, porque nós não precisamos temer a nada, porque nós temos um Deus provedor. Amém? Ele disse: Ele me leva aos pastos verdejantes. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Não falta alimento, não falta força, não falta palavra. Guia-me às águas tranquilas. Deixe Deus te guiar. Não tem direção melhor do que a direção de Deus. Não tem guia melhor. Agora entenda, Ele nos guia às águas tranquilas. Como assim, bispo? Tem gente aqui que está no deserto. Ela está no deserto, nem água tem, mas Deus vai trazer água. E tem gente aqui que as águas estão agitadas, ela está no meio de um mar agitado, mas não se preocupe, Deus vai acalmar seu mar. Creia nisso. Uma coisa interessante: quando vem uma tempestade, diga: toda tempestade passa. Diga: não existe tempestade que dure a vida toda. Ou seja, toda tempestade passa. Ela passa. Às vezes demora 20 minutos, às vezes demora 1 hora, às vezes demora meia hora, mas a tempestade passa. Entenda, por favor, você que já morou em interior, em lugares que não tinha asfalto, quando chovia, você via aquela tempestade passar, ficava algumas o quê? Poças de água. Você sabia que a ovelha, depois que a tempestade passa, ela fica brincando na poça? Porque ela reflete a imagem dela e ela começa a brincar. Quando você é uma pessoa de fé e você passa pelas tempestades, depois que você vence, você ri. Você está enfrentando lutas com o seu marido, você e seu marido estão enfrentando chumbo grosso, pode falar para ele: nós vamos dar risada juntos. Logo, logo a gente vai dar gargalhada junto, porque essa tempestade vai passar. Ele disse: guia-me para as águas tranquilas. Entenda, tem injustiça, está tomando prejuízo, está vivendo um momento difícil, mas Deus está te dando paz, Deus está te dando tranquilidade, Deus está te ajudando a dormir, cheio de problemas, a não perder o equilíbrio, a não descontar os seus problemas em quem não tem nada a ver. Porque quando a pessoa não tem Deus, ela desconta nos outros. Qualquer coisinha, meu caro, sai de baixo. Não tem gente assim? Olha o que Deus faz com a gente. Olha o versículo 3, ó. Olha aqui. Refrigera o quê? A minha alma. Guia-me pela justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Você pode ter chegado aqui com a alma cansada. Bispo, estou cansado de tanto trabalhar. Bispo, estou gemendo, estou tenso, estressado. Estou tendo dias pesados, difíceis. Estou enfrentando situações terríveis que eu nunca enfrentei antes. Estou precisando me humilhar, estou precisando passar por situações constrangedoras. Mas quando você vai a Deus, quando você faz dele o seu pastor, ele tira a tensão, ele te dá paz, ele te refrigera. Você pode estar cheio de problemas, você fala com Deus, ele te acalma, ele confirma dentro de você que vai dar tudo certo. Amém? Refrigera. Agora saiba de uma coisa: se você quer Deus, ande na justiça, tá? Se você está andando, enrolando os outros, passando os outros para trás, se você está tirando o que é dos outros, se você está fazendo besteira, não espere Deus ser com você não, tá? Porque Deus abençoa quem anda no caminho da justiça.
Esqueça Deus para coisas erradas. Esqueça. Se você quer vencer, é fazendo a coisa certa. Ah, mas todo mundo faz a coisa errada. Faça o que é certo. Ah, mas eu estou com vontade de fazer coisa errada. Faça a coisa certa mesmo sem vontade, e deixe de fazer a coisa errada mesmo com vontade. Amém? Não vá na facilidade, porque ela pode trazer problemas sérios para você. É difícil, é duro, mas você está construindo na rocha, e ninguém vai derrubar o que você está construindo. Está demorando, mas daqui a pouco vai aparecer. Amém? Olha o finalzinho desse versículo 3. Por amor de quê? Do seu nome. Olha para mim, por favor. Você acha que se eu fizer uma besteira, alguém vai dizer assim: olha o que o Jadson fez? Não. Olha o que o bispo da igreja fez. Porque nós carregamos o bom nome. Se eu fizer uma besteira, ninguém vai dizer: olha o que o Jadson fez. Ninguém quer saber do Jadson. O bispo da Igreja Universal fez isso. Sim ou não? Então você carrega o bom nome. Por amor a esse nome, tenha temor. Está devendo, ligue, dê satisfação. Não pode pagar tudo, diga quanto você pode pagar. Só pode pagar um pouquinho. Cumpra a sua palavra, as suas promessas. Tenha temor com o nome de Jesus. Tenha temor. Não brinque com o nome de Jesus. Não envergonhe o nome de Jesus, porque você carrega o nome dele. Você fazendo a coisa certa. Já tem gente que fala assim: é assim que você é cristão? Não é verdade? Você fazendo a coisa certa. Você não pode falar um pouquinho mais grosso, que tem que falar: é assim que você está na igreja? Não quer dizer que você é bobo, não. Você não pode deixar os outros te passar para trás, não. Mas entenda, por favor, tenha temor, porque as pessoas estão olhando para a sua vida. Agora escute aí o 4. Coloca aí o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha para mim, ele estava no vale? Não, ele disse: ainda que eu ande, ainda que venha um vale, ainda que eu corra risco, ainda que esse vale seja da sombra da morte, ainda que eu passe por momentos dificílimos. Ele não estava passando, ele disse: ainda que eu passe. Porque quando você é da fé, você pede para Deus: me ajuda nas minhas horas difíceis, me ajude para que a minha reação seja boa, me ajude para que eu reaja bem na hora difícil, na hora que eu não entender, na hora do vale, na hora da dificuldade. Mas ele disse o seguinte: ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer não, tá? Mas não é porque eu sou forte não, é porque Deus está comigo. Quando você crê que Deus é com você, qualquer pessoa pode abandonar o barco. Tipo a mulher de Jó. A mulher de Jó não aguentou a pressão e disse assim: abandona o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: você fala que nem uma louca, mas eu não vou perder a minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Os heróis da fé, eles diziam isso: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então é comum ver as pessoas de fé, ela sempre confessando a vitória dela: Deus é comigo, Deus é comigo. Está uma luta, estou no vale, estou correndo risco, estou morando em lugar perigoso, estou trabalhando muito, mas eu sei que Deus é comigo, por isso eu não tenho medo. Não deixe o medo tomar conta de você. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da velhice. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa ter medo de faltar, porque você tem um Deus vivo. Ele não vai deixar faltar para você. Não vai. Se você crê que Deus é com você, é diferente. Quando você não crê, vamos dizer aqui, ó, se todo mundo aqui crer que Deus é com você e você não crê, não adianta nada. Se todo mundo não crê em você, mas você crê que Deus é com você, vai dar certo. É assim que funciona. É igual quando você põe uma roupa. Todo mundo pode falar para você: tá bonita, tá boa. Você fica desconfortável enquanto você não tira. Agora quando tá boa, você pergunta para alguém: você gostou? Acabou. Quem quiser falar, deixar de falar, problema. Você está bem. Quando você
tem certeza que Deus é contigo, não é uma luta, não é uma dificuldade. Pode estar enfrentando uma dureza, pode estar a pé, pode estar morando longe, pode estar andando para ir para o trabalho horas, pode estar passando um maior sufoco. Você sabe que Deus é com você e logo logo a situação vai ser outra. Amém? Não precisa ninguém estar te animando não. Só em você saber que Deus é com você, você se anima. Porque tem gente que a gente tem que animar, hein? Tem que empurrar, tem que dar corda. Mas tem gente que sabe que Deus é com ela. Ela não mede que Deus é com ela pela condição dela não. Ela sabe que ela está passando sufoco, ela não duvida que Deus é com ela. E logo logo ela sai do sufoco. Amém? Ele disse que o cajado, a vara e o cajado, com o cajado, o pastor protege a ovelha. Não fique preocupado. Você quer ver uma das coisas que sinaliza que Deus não, que Jesus não é o pastor da pessoa? Ela tem medo de inveja, ela tem medo de quem quer o mal dela, ela tem medo de quem trama contra ela. Ei, deixa fazer o que for, seu Deus te protege. Eu não sirvo um Deus que eu tenho que ficar com medo de inveja, de olho grande. Meu Deus é maior. Ele disse: abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. Quem quiser problema é só te amaldiçoar quem é de Deus. Quem quiser ser abençoado te abençoa. Quando você é uma pessoa de fé, isso não te preocupa. Agora, se você é uma pessoa de fé, tu tem um medo disso. Tu tem um medo disso. Olha o que ele diz aqui no versículo 5: prepara-me uma mesa perante mim, na presença da minha família, na presença dos meus amigos. Aonde? Na presença dos meus inimigos. Olha para mim, por favor. Quem é que faz mesa para inimigo? Você faz mesa para inimigo? Você não faz mesa para inimigo. Você faz mesa para sua família, você faz mesa para as pessoas que você conhece, para os seus amigos. Aí você faz mesa. Mas olha o que Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não quero a morte deles não, em outras palavras, eu quero que eles vejam que o Senhor é comigo. Eu quero que os seus inimigos vejam Deus te abençoando, sua mesa farta, sua vida próspera. Eu quero que os seus inimigos tenham vida longa, para verem que Deus é com você. Não quero o mal dos seus inimigos não. Eu quero que eles falem: fulana saiu na Record, fulana morreu, foi? Não deu testemunho. É isso que eu quero que aconteça com você. Ele diz: prepara na frente dos meus adversários. Você sabe que a mesa mostra quem está vencendo, né? Tem gente que a mesa dela está vazia, tem gente que a mesa dela só tem contas, mas tem gente que a mesa dela está farta. Eu quero que Deus dê vitórias para você na sua mesa. Ele diz: prepara-me na presença dos meus inimigos. Ah, bispo, eu não quero ter inimigos. Então morra. Pode se enterrar, Abracov se enterre. Porque você não quer inimigos vão surgir, meu caro. Você pode ajudar as pessoas. Vai ter pessoas que são inimigas suas, mesmo depois que você ajudou. Você pode ajudar até familiares. Vai ter inimigo na sua própria família. Se você tem uma família organizada, equilibrada, abençoada, dê graças a Deus. Mas tem gente que não tem não. É uma guerra mesmo. É uma guerra na própria família mesmo. Tem familiares que você não pode nem falar quando a coisa está boa para você, porque se você falar, já acha que você está metido. Tem gente que tem vizinhos maravilhosos. Quem tem vizinhos maravilhosos, dê graças a Deus. Mas tem gente que tem vizinhos que é uma guerra. Mas não fica preocupado não, eles vão ver a sua vitória. Olha o que ele disse: unge a minha cabeça com o quê? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge a cabeça. Lá em casa, na porta de casa, tem um vidrinho que eu deixo com óleo. Todo dia quando eu saio, eu gosto de ungir minha cabeça. Eu quero que Deus ilumine seus pensamentos. Eu quero que Deus mostre para você o que as pessoas não estão enxergando. Ele disse: não é pela minha força, não é pela minha condição, é pela minha unção. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando Deus abençoa, Ele abençoa não é para dar na conta não. Não é para empatar não. Quando Deus abençoa, é para transbordar, é para você abençoar outras pessoas. Quando Deus abençoa, transborda para a vida de outras pessoas. Deus honrou Davi. Escute o que eu vou te falar. Davi não perdia batalhas para inimigo nenhum, ele só perdeu para ele mesmo. Quando você está com Deus, você prevalece diante dos seus inimigos.
Davi, quando ele venceu Golias, Saul disse assim, como é o nome do pai dele? Quem é o pai desse rapaz? Porque quando você vence, todo mundo quer saber quem é seu pai. Quando você vencer, as pessoas vão querer conhecer seu pai. Diga, eu tenho um pai que vai me dar vitórias. Quando ele venceu, ele é filho de quem? Ele queria saber de quem era filho, mas não era o pai biológico dele não, era Deus que estava abençoando. É Deus que vai te abençoar. Aí ele diz assim para terminar: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. Olha para mim, na outra linguagem fala para sempre. Nunca saia da igreja. Se você viver sua fé, sabe quem vai andar do seu lado? Bondade e misericórdia. Quantas pessoas Deus teve misericórdia dela e mudou situações? Situações que já estavam decretadas de morte, Deus mudou. Situações que ninguém acreditava, Deus reverteu. Eu lembro de Ezequias, quando clamou, ele colocou o rosto na parede. E quando ele colocou o rosto na parede, Deus enviou o profeta Isaías e disse: não vai morrer mais, vai viver mais 15 anos. Deus vira o jogo, Deus teve misericórdia dele. E Deus pode ter misericórdia de você hoje e te responder. Deus pode ter misericórdia e bondade com você, a ponto de você receber o que você nem está merecendo, mas Deus pode fazer chegar até você. Mas por mais lutas que você enfrente, não saia da casa de Deus. Ezequias estava enfrentando a maior luta. Ele pegou a carta de afronta e foi para o templo. Tem gente que na hora da luta sai da igreja. Ezequias na luta, ele foi para a igreja. Porque quem é da fé, quanto mais luta, mais se firma com Deus, mais ora, mais busca. Mas tem gente na hora da luta vira as costas. Deus, o Deus de Davi, o Deus do salmista, não vai deixar faltar para você. Abra sua Bíblia no livro de Atos 9, versículo 21. Não converse agora, não se distraia, porque eu preciso da sua atenção. Atos capítulo 9, versículo 21. Levante por favor a sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra, que em nome de Jesus todos entendam, que não fique nenhuma dúvida, que o Senhor nos ensine as lições que precisamos aprender para termos uma fé madura, que o Senhor possa falar o que precisamos ouvir, que essa palavra nos fortaleça e nos abençoe, e quem crê diga amém. Olha para mim por favor. Hoje nós vamos aprender com a história de Paulo. Entenda, ele começou do lado errado. Ele começou fazendo tudo errado. O nome dele era como? Saulo. Mas Deus transformou ele em Paulo, e nunca mais ele voltou a ser Saulo. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, que nos dá muitos ensinamentos. E quero te ensinar a primeira coisa. Se você já fez coisas sujas na sua vida, coisas desonestas, se Deus te tirou desse lado errado, não volte mais para esse lado errado. Por mais dificuldade, por mais aperto que você encontre, seja firme, porque Deus vai suprir suas necessidades, sem você precisar fazer nada desonesto, nada que te envergonhe, nada sujo. Amém? Eu já conversei com pessoas aqui que vieram do crime. Eu já conversei com ex-garotas de programa. Eu já conversei com pessoas que faziam coisas erradas, sujas, e elas mudaram de lado e me disseram que enfrentaram uma luta no início, mas era o mal tentando fazer de tudo para elas voltarem, mas elas continuaram firmes e Deus honrou. Se está aparecendo propostas desonestas, erradas, sujas, resista, porque você não precisa disso. Quem vai suprir sua necessidade é Deus. Paulo não voltou a ser Saulo, ele continuou sendo Paulo. Você fez sua escolha, continue firme, que Deus vai te ajudar. Amém? Agora vamos aprender uma lição aqui, mais uma com Paulo. Aqui em Atos 9, versículo 21 diz assim: e todos os que ouviam estavam quê? Atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui
para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, fazia o quê? Se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha para mim, por favor. Sempre que você for fazer algo novo, você vai ter que saber lidar com desconfianças, com pessoas que não acreditam em você, com pessoas que duvidam da sua capacidade, do seu caráter, da sua fé. Você tem que aprender a lidar com pessoas que não acreditam em você. Ao invés de bater boca, ao invés de ficar irado, irada, sabe o que você deve fazer? O que Paulo fez, se esforçou mais, porque os resultados vão aparecer. E no ministério de Paulo os resultados apareceram, e ficou claro que Deus era com ele. Você não pode se influenciar com as pessoas que não estão acreditando em você, não estão acreditando nem que Deus é com você, porque elas estão olhando para a situação que você está enfrentando. Hoje você pode estar comprando fiado, mas amanhã você vai comprar à vista. Hoje você e sua filha, você e seu filho estão gemendo, ou você e seus filhos, mas você vai ter o melhor para dar para eles logo logo. Hoje você pode estar morando num lugar perigoso, hoje você pode estar passando um grande aperto, hoje pouco dinheiro parece muito para você, mas não tem problema, porque logo logo isso vai mudar, porque Deus vai trazer resultados para você. Quando Deus honrar, não vai ser feio não, tá? Não vai ser uma melhora não. Quando Deus honrar, vai ser muito bonito. Quando Deus honrar, seu testemunho vai ser muito lindo, porque Deus sabe honrar. Diga, Ele vai honrar. Ele estava sem crédito. Até os discípulos não acreditaram no início, na transformação de Paulo. De repente, nem pessoas da sua família acreditam em você. Tem gente que está buscando crédito, pedindo ajuda, e as pessoas não acreditam, não dão, porque não acreditam que você um dia vai pagar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas você pode tirar muitas lições com a história de Paulo, porque ele soube viver com uma fé madura nesses momentos difíceis. E uma coisa, você sabe por que muita gente está fraca espiritualmente, desanimada, triste, para baixo? Porque ela colocou uma expectativa tão grande que algo iria acontecer do jeito que ela estava esperando, e ela orou por aquilo, ela pediu a Deus por aquilo, ela jejuou por aquilo, ela fez uma corrente por aquilo, e aquilo não deu certo, e ela desanimou. Por quê, bispo? Porque ela esperava que ela ia ganhar aquela causa, ela perdeu, que aquela pessoa ia pagar para ela e não pagou, que aquele contrato ia ser fechado e não foi fechado, e na cabeça dela, isso ia me dar um alívio tão grande, isso ia me dar um refrigério tão grande, isso ia me ajudar tanto, eu fiz planos com isso. Só que Deus não trabalha do seu jeito, Deus não depende do tribunal do homem. Você pode ter perdido uma causa e Deus faz outra coisa para recompensar o que você perdeu. Você pode não ter visto Deus agir aonde você queria, porque Deus quer agir em outro lugar, de outra maneira, de outra forma. Não veio desse lado, vai vir do outro. Não veio da frente, vem de trás, mas de algum lado vai vir, porque Deus é Deus. Agora, quando você não tem uma fé madura, quando você tem uma fé criança, você desanima, porque você criou tanto uma expectativa que iria acontecer e não aconteceu, que você desanimou. Deus não trabalha na vida de todos do mesmo jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quiser. Ele é soberano, mas Ele sempre trabalha, Ele sempre honra. Às vezes parece que Deus falhou, às vezes parece que Deus, sabe, te deixou na mão, não está te ouvindo, mas só parece, porque Ele vai surpreender você. Está dando para você entender? Às vezes a pessoa desanima, sabe por quê? Abre a sua Bíblia aí, coloca esse versículo, por favor, de Coríntios. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Os outros versículos eu vou colocar só na tela, para você acompanhar mais rápido comigo. Diz assim,
1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para o quê? Alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Põe próximo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, golpeando à toa. Olha para mim, por favor. Olha o que Paulo disse. Tem muita gente correndo, mas corra de tal maneira que você vença. Você sempre vai ter concorrentes, você sempre vai ter pessoas disputando com você, mas não olhe para elas, não queira o mal delas, não se compare com elas. Faça o que você faz de tal maneira, de corpo, alma e espírito. Sabe o que é de corpo, alma e espírito? De corpo é trabalhando, de alma é amando o que você faz, de espírito é com inteligência, com atenção, com sabedoria, com a cabeça, para que você tenha resultados. Você não precisa se preocupar com os seus concorrentes, porque o que Deus tem para você vai chegar até você. Tenha metas, tenha objetivo, coloque dentro de você. Esse ano não vai ser igual ao ano passado. Esse ano pode ter começado mal, mas vai terminar bem. Esse ano não vai ser igual a 2024, 2023 e os demais anos. Diga, esse ano vai ser de vitórias. Coloque isso dentro de você. Esse ano vai ser abençoado, esse ano Deus vai honrar, esse ano Deus vai abençoar. Coloque isso dentro de você. Esse vai ser o meu melhor ano. Bispo, mas eu comecei muito mal. Lembra aquele dia que Pedro tinha começado a pescaria muito mal? Trabalhou a noite inteira, ele estava lavando a rede, só tinha sujeira, mas Jesus chegou ali, tá? E ele fez a melhor pesca da vida dele. Jesus virou o jogo. Ele ia voltar triste, mas Jesus fez ele experimentar do poder dele. Você pode estar pensando que esse final de ano vai ser triste, mas Deus vai te surpreender e vai virar o jogo em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Uma outra coisa que desanima muita gente, sabe o que é? É quando ela é decepcionada com alguém. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, coloca aí na tela. Esse eu queria que você acompanhasse na tela. Você pode tomar nota aí para você depois meditar. Mas olha que forte. Olha só. 1 Timóteo 4, versículo 10. 2 Timóteo, não é primeira não, foi a segunda, obrigado. Diz assim: porque Demas, o que é que ele fez? Me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para onde? Dalmácio. Coloca o próximo. Só quem ficou com ele? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha para mim, por favor. Você sabe como foi difícil para ele começar o trabalho em um lugar, e de repente veio a decepção do abandono. Ele só ficou com uma pessoa. Nessa situação ele só ficou com uma pessoa. Uma só. Mas se você for um pouco mais para frente, você vai ver que ele enfrentou uma situação pior. Versículo 16, diz assim, ó, lê alto aí agora. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos, o que? Me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre de quê? Agora, preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Em um dado momento, só ficou uma pessoa do lado de Paulo. Em outra situação, não ficou nenhuma do lado dele, 0. É difícil. Pessoas que disseram para você: pode contar comigo quando precisar, e quando você precisou, foi a primeira a virar as costas, a não te atender. É difícil. É difícil ver pessoas, na hora que você mais precisa, te abandonar.
e ainda te dar golpe, falsificar sua assinatura, roubar seus clientes. Só você e Deus sabe o que você já passou. Mas se todo mundo abandonar, não se esqueça, Deus nunca te abandona. Os homens de fé do passado, eles sofreram isso. Em um momento difícil de Paulo, não ficou ninguém, mas Deus assistiu ele e fortaleceu ele. Você não vai vencer na sua fraqueza. Os homens de Deus venceram na força da fé. Eles tiraram forças das suas fraquezas e eles venceram. Não venceram na fraqueza, mas venceu tirando força da fraqueza. Seja forte. Seja forte. Bispo, mas está difícil. Seja forte. Não tem ninguém para me amparar, não tem ninguém para me dar uma força. Eu pensei que fulano ia me ajudar. Não se preocupe com isso. Diga: Deus vai me ajudar. Deus permite que em dados momentos pessoas se afastem. Pessoas que nós já ajudamos, pessoas que nós contamos com elas, pessoas que nós pensamos que iriam estar do nosso lado no momento difícil, mas não estão. E de repente quem hoje está tentando te atrapalhar é quem te ajudou muito, é quem você ajudou muito, é quem de repente até te ajudou por um tempo, mas hoje está querendo te atrapalhar. Mas Deus não vai deixar. Diga: Deus não vai deixar. E tudo que essa pessoa fizer, em nome de Jesus, contra você, Deus vai transformar em bênçãos. Ou essa pessoa, ou essas pessoas, pode tramar o que for, porque do teu lado tem Deus. Diga: comigo está Deus. Olha o que ele disse: ninguém ficou comigo, mas ele foi firme. Seja firme. Bispo, sozinho é uma guerra. Tem horas que, olha, eu não sei como é que eu consigo. Você consegue porque Deus está te ajudando. Você consegue porque Deus está te fortalecendo. Você consegue porque Deus está com você. Você quer ver outra coisa que desanima muitas pessoas? Escute isso, por favor. Olha bem para mim agora. Você sabe por que tem pessoas que estão para baixo, desanimadas, desgastadas? Porque elas pensavam que a luta ia terminar mais rápido. Elas não imaginavam que a luta ia se arrastar há tanto tempo. Elas não imaginavam que essa guerra ia ser mais prolongada. Elas não imaginavam que iriam passar por certas coisas que estão passando. Elas não imaginavam que Deus ia permitir tanto desgastes. Mas Ele permitiu. E Ele sabe o que faz. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E pare de falar que você não aguenta mais, e peça forças a Deus, porque Ele não está facilitando para você, mas está te fortalecendo. Você está vivo, você aguenta. Quando Paulo falou: eu tudo posso naquele que me fortalece, ele falou nesse sentido: eu posso, eu aguento. Passei por muitas coisas, mas Deus me sustentou. Amém? De repente a sua tristeza é porque não veio no seu tempo, não foi rápido como você imaginava. Você pensava que já ia ter terminado essa obra. Você pensou que quando chegasse nessa idade que você tem, você ia estar numa situação melhor. Você pensou que você já iria ter arrumado muitas coisas que você planejou. Fique tranquilo, porque vai ser no tempo de Deus e Ele não falha. Amém? Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ter uma fé madura. Não importa quanto tempo está passando, não importa quem abandonou, não importa se não veio do meu jeito, importa é que eu tenho um Deus que cuida de mim, que quer o melhor para mim, que eu confio nele, que tem caráter, que não falha, que nunca falhou. Diga: e não vai falhar comigo. Deu para você entender? É esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Não é fé de enlouquecer, de ficar em conflitos, porque eu já atendi gente assim, em conflitos. Bispo, ora aí, eu acho que tem uma inveja atuando na minha vida. Falei: criatura, você não é de Deus? É que a inveja vai pegar em você. Ah, bispo, deve ser algum pecado escondido, só está vendo alguma coisa. Meu Deus, se você estivesse fazendo alguma coisa errada, o primeiro a saber era você, não sou eu não. Mas é porque a pessoa está enfrentando um momento tão duro, tão cruel, tão difícil, sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, só gente querendo atrapalhar, que tem horas que o desespero quer tomar conta. Mas não ceda não. Seja forte, porque quando Deus te abençoar, vai ser para Ele ser glorificado. Depois de tudo que você passou,
Depois de tudo que você viveu, eu acho que o seu testemunho vai dar para dar num dia só não. Porque depois de tudo que você já enfrentou, depois de tudo que você já ouviu, já viu, depois de tudo que você passou, é uma questão de honra. Agora você ser forte para você vencer e dar glórias ao teu Deus. Depois de tudo que você viveu, que só Deus e você, e talvez algumas poucas pessoas sabem. De repente sua filha, seu filho amadureceu cedo de tanto sofrimento. Sua criança hoje nem parece que tem idade que tem, porque sofreu junto com você, gemeu junto com você, mas vai sorrir junto com você, porque o seu Deus é Deus, seu Deus está vivo, seu Deus é grande. Eu quero que você creia. Não é nenhum pecado você pedir ajuda. Teve um momento que Moisés não aguentou ficar com os braços estendidos naquela batalha, e ele precisava, e duas pessoas segurou os braços dele. Não é errado não é vergonhoso não é não. Nós precisamos de ajuda também. Jesus precisou, quando a cruz estava pesada, Simão foi que veio ajudar ele. Tem momentos que são difíceis, mas Deus vai te dar força. Inclusive domingo agora vai ser o domingo da força. Nós vamos nos fortalecer na força e no poder de Deus. A situação está difícil, mas eu não vou desanimar, porque Deus me dá força.